Em mais um episódio da série A História das Copas, hoje você vai conhecer detalhes de como foi conquistado pela seleção brasileira o primeiro título de campeão do mundo, além das curiosidades e outros momentos que marcaram as edições de 54 e 58. Pode marcar, procurou, atirou e gol! Novamente, uma Copa do Mundo sofreu a decepção de ver uma seleção favorita conquistar o título perder a final. Dessa vez, esse sofrimento abateu os húngaros, que tinham na época o melhor time entre todos os que participaram da competição. A Hungria contava com uma seleção lendária, conhecida como Time de Ouro, assim batizada devido ao talento exibido pelos jogadores. Invicta desde junho de 1950, o time da Hungria, que disputou a Copa de 1954, tinha à disposição um elenco no qual se destacavam Puskás, Koch e Timbor, além de um sistema tático moderno que priorizava o toque de bola rápido. Para se ter uma ideia, essa seleção foi imbatível por incríveis 32 jogos consecutivos. Os húngaros foram os primeiros a fazerem exercícios físicos e alongamentos antes dos jogos, o que resultava em grande vantagem sobre os adversários, pois eles só se aqueciam com a bola rolando. O Mundial de 1954 teve a maior média de gols de todas as Copas do Mundo. Em 26 jogos, as redes foram balançadas 140 vezes, o que representa uma média de 5,38 gols por partida. Essa marca até hoje não foi superada. Também foi o primeiro Mundial a transmitir os jogos pela TV, mas apenas 8 países puderam contar com a nova tecnologia e todos eram europeus. A outra novidade proporcionada pelo Mundial é que pela primeira vez os jogadores utilizaram um número fixo na camisa. A intenção com a mudança era facilitar a identificação pela TV. Ao todo, 16 seleções participaram da Copa de 54, sendo 11 delas europeias, 3 americanas e 2 asiáticas. Em comemoração ao aniversário de 50 anos da FIFA, o Mundial foi realizado na Suíça, onde se localiza até hoje a sede da entidade máxima do futebol. O Brasil estreou vestindo um novo uniforme, camisa amarela e calção azul, o que originou o apelido de Seleção Canarinho, criado carinhosamente pelo radialista Geraldo José de Almeida. Na primeira partida, o Brasil já demonstrou toda a sua força ao emplacar uma goleada de 5-0 em cima do México. No entanto, no segundo jogo, apenas empatou por 1-1 contra a Iugoslávia. A curiosidade dessa partida é que a delegação brasileira não sabia que, por ter ganhado o primeiro jogo, apenas um empate garantiria a vaga para a próxima fase. Por não conhecer o regulamento, terminada a disputa, alguns jogadores brasileiros começaram a chorar. Somente depois de um tempo, a equipe do Brasil soube que estava classificada, assim como a Iugoslávia. No entanto, o pesadelo brasileiro viria logo em seguida, ao saber que enfrentaria a imbatível Hungria nas quartas de final. Conhecida como a Batalha de Berna, a partida entrou para a história como um dos confrontos mais violentos já vistos em uma Copa do Mundo. Aos 10 minutos de jogo, a Hungria já mostrava sua superioridade ao estar ganhando a disputa por 2-0. De pênalti, ainda no primeiro tempo, Djalma Santos reacendeu a esperança da torcida ao diminuir o placar. Mas na segunda etapa, a Hungria marcou mais 2 gols e o Brasil apenas 1. Com brigas em campo, o que resultou em 3 expulsões, a Hungria venceu o jogo por 4-2. Nem o final da partida acalmou os ânimos dos jogadores, pois ainda na saída do campo voltaram a se enfrentar. Para se ter uma ideia do clima, o Puskás abriu a testa do zagueiro Pinheiro com uma garrafada. Goleadas históricas levaram a Hungria até a final da Copa. Ainda na fase de grupos, a seleção húngara humilhou os coreanos ao ganhar por 9-0. Em seguida, mostrou mais uma vez a superioridade em cima da Alemanha Ocidental, ao vencer por 8-3. Passou pelo Brasil nas quartas e pelo Uruguai na semi até chegar à final e reencontrar os alemães. Amplamente favorita, logo no início do jogo, a Hungria já estava vencendo por 2-0. Temendo outra goleada, a Alemanha reagiu e arrancou um empate.
Desesperada, a seleção húngara buscava a todo momento empatar o confronto, o que não aconteceu. Assim, a Alemanha Ocidental venceu o jogo por 3-2 e conquistou a sua primeira Copa do Mundo. E pela segunda vez consecutiva, o favorito à taça caía na final. A partida, que acabou com o sonho de uma das equipes mais brilhantes do futebol mundial, ficou conhecida como o Milagre de Berna. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. Ao som desta canção, em 1958, a seleção canarinho retornou da Suécia com a taça nas mãos. Pela primeira vez, o Brasil conquistava o título de campeão do mundo. Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o árbitro e gol! Mesmo sendo vista como um celeiro de craques, havia quem afirmasse que a seleção brasileira não passava de um diamante a ser lapidado, com o desempenho dos jogadores ainda simbolizando a pedra em sua forma bruta. O que faltava ao time nacional era unir essa habilidade técnica dos atletas e transformá-la em planejamento tático dentro de campo. Numa combinação entre craques veteranos e jovens talentos, a seleção embarcou para a Suécia. Dezesseis países participaram da Copa de 1958 e se engana quem pensa que o Brasil era um dos favoritos. Com a derrota em 1954 e o vice no Maracanã em 1950, a seleção brasileira gerou a desconfiança de que não se tratava de nada além de um time quase campeão. Foi dentro desse contexto, contudo, que o Brasil apresentou ao mundo o Garrincha, o gênio das pernas tortas, e o ainda menino Pelé. A estreia no Mundial de 58 foi contra a seleção da Áustria. 2 gols de Mazzola e 1 de Milton Santos garantiram a categórica vitória do Brasil. Após empatar com a Inglaterra por 0-0, a seleção brasileira enfrentou a União Soviética, confronto em que brilharam para o mundo pela primeira vez a maior lenda do futebol, ao lado do mais célebre ponta-direita da história. Pelé e Garrincha substituíram Mazzola e Joel e acabaram sendo os regentes do baile brasileiro contra a equipe soviética, garantindo a classificação para as quartas de final. A imprensa internacional esgotou adjetivos para Garrincha, com uma atuação considerada de gala. Em uma partida eficiente, o Brasil superou a retranca do país de Gales e, com um gol de Pelé, venceu a partida por 1-0, se classificando para a semifinal. O confronto seria realizado contra a França, uma das melhores equipes da competição e que contava com o artilheiro da Copa, Just Fontaine. Logo no início da partida, o Brasil saiu na frente com gol de Vavá. Fontaine até chegou a empatar para a França, mas eles não contavam com um dia inspirado da seleção brasileira. Com um show particular de Pelé, que balançou as redes 3 vezes, a equipe do Brasil desencantou, goleou a França por 5-2 e conquistou a vaga para disputar novamente uma final de Copa do Mundo. Diante das 52 mil pessoas presentes na final da competição, o Brasil viu os donos da casa saírem na frente com apenas 4 minutos de jogo. Tocou para o número 4, Lirou, na meia-lua, pintou a Belina, apontou, atirou. Gol! Mas a experiência frustrante da derrota na Copa de 1950 pressionava os jogadores a perseverarem em busca do sonho de serem os campeões do mundo. Por isso, aos 9 e aos 32 minutos, Vavá virou para o Brasil. A partir desse momento, a seleção brasileira passou a apresentar um espetáculo para o mundo. Foi um verdadeiro show de jogadas de efeito e dribles que encantaram os admiradores de futebol. Inspirados, Pelé e Vavá sedimentaram a vitória e assim o Brasil emplacou uma goleada de 5-2 sobre a Suécia e, finalmente, conquistou sua primeira Copa do Mundo. Terminada a partida, um jovem Pelé, emocionado, começava a chorar. A imagem rapidamente rodou o mundo e até hoje é uma das marcas da conquista.
Com a vitória na final, a Europa enfim se curvou diante da genialidade de Pelé, Garrincha, Vavá, Nilton Santos, Zagallo, Didi, Djalma Santos, Orlando, Zito, Bellini e Gilmar, que estavam sob o comando do técnico Vicente Feola. Os próprios torcedores suecos se renderam ao talento da seleção brasileira e aplaudiram de pé os jogadores no final da partida. Nascia assim uma nova potência no futebol mundial.